eu convido Raquel Francisco, professora da rede municipal, companheira aí das salas de aula da rede municipal, também companheira de luta do magistério municipal. Raquel é doutora e mestre em História Social pela UF, e eu confesso que eu não pude fazer o mesmo, né, com relação à apresentação da Elione, que eu sou uma admiradora das pesquisas da Raquel, gosto muito da dissertação de mestrado dela sobre Na Senzala uma Flor, né, que é uma inspiração, os arranjos, né, da Flor de Maio, se eu não me corrijo equivocada, Raquel, mas Pequenos Desvalidos, para mim, é um absurdo Pequenos Desvalidos não estar publicado em Juiz de Fora. A verdade é um absurdo. A abordagem que a Raquel faz da infância pobre em Juiz de Fora, da forma como essa infância pobre é lida e é interpretada não só nas políticas do município, mas também em todas as relações sociais que essa infância pobre constrói em Juiz de Fora, com os laços de maternidade, de família, de afetividade, de trabalho, é algo inadmissível. Historiadores de Juiz de Fora não tenham lido o texto da Raquel ainda. No mais, para não constrangê-la, que eu sei que a Raquel é uma pessoa tímida, eu passo a palavra para ela e deixo ela contar esse traçado da pesquisa dela. Raquel, muito obrigada mais uma vez. A palavra é sua. Com relação à minha apresentação de hoje, eu fiz uma junção da minha pesquisa que eu fiz no mestrado com a pesquisa que eu fiz no doutorado. No mestrado, eu trabalhei com as relações familiares e de parentesco consanguíneo e ritual estabelecido através do rito do batismo católico entre a população escrava e liberta de Juiz de Fora. Eu pesquisei no período de 1870 até 1900. Então, nesse trabalho de mestrado, eu procurei demonstrar, através da documentação, né, consultada, a importância que os homens e as mulheres presas ao cativeiro davam às suas relações familiares. A constituição de relações familiares, né, pelos escravos não era uma coisa simples, não era fácil, tinham todos os problemas, todas as dificuldades, mas eles conseguiram, dentro das condições impostas, construir suas redes de parentesco e familiares. A minha tese de doutorado ela é fruto de um capítulo da minha dissertação de mestrado, o capítulo que eu trabalhei com telas, foi uma documentação que foi me apresentada pela Elione, muito interessante para discutir a questão dos laços família. É uma documentação extremamente rica para essa discussão dos laços de família. E, então, no doutorado, como essa fonte muito rica, e toda a leitura, a discussão que eu fiz no mestrado, a partir daí eu elaborei meu projeto para o doutorado. Então, no doutorado, eu trabalho com a questão da infância pobre em Juiz de Fora, infância pobre, abandonada e operária de Juiz de Fora, e inicialmente minha intenção era trabalhar só com as crianças afrodescendentes, mas depois eu expandi, pegando, assim, abarcando toda a infância pobre, né, uma riqueza muito grande, a documentação nos jornais, e então, assim, pela essa riqueza de informações que eu fui encontrando sobre essa infância pobre, eu resolvi expandir, pegar toda a infância pobre. O tema da minha análise aqui hoje vai ser a questão da lei de 1871. Então, foi a partir da lei de 1871, a chamada lei do ventre livre, que a criança ela vai surgir na sociedade brasileira como um problema. Ela vai ser, ao mesmo tempo, vista, né, como um problema e como o futuro da nação. E começam várias discussões, o que fazer com essa infância, né, pobre, com o filho da mulher cativa. Então, quando da promulgação, quando o projeto estava tramitando, houve muita discussão na sociedade, muita rejeição a esse projeto de lei. Eles achavam que os escravocratas, né, eles achavam que era uma afronta, né, ao direito de propriedade, e a partir do momento que a lei foi promulgada, em 28 de setembro de 1871, ela vai passar a ser um roteiro para a sociedade
que tinham um compromisso, comprometida com o trabalho escravo. Então, para eles, a partir daquele momento, não deveria ser feito mais nada, né, com relação à emancipação, pois já estava resolvido com a lei de 1871, era só seguir, né, e esperar que a morte, né, acabasse com a escravidão, né, com os escravos que ainda haviam restado. Durante o processo, né, de tramitação da lei, muitos, né, alegavam que ela seria desastrosa para a família escrava, pois deixava um grupo da família livre e o outro preso à escravidão. Só que isso já era uma realidade vivida por muitas famílias. Foi a partir de 71, como eu já falei, né, que a criança passa a ser vista, visualizada, né, de duas maneiras, né, como um problema e como o futuro da nação. Então, nesse momento, era preciso estabelecer novos mecanismos de reposição da mão de obra, bem como de controle social. Então, a discussão é o que fazer com o ingênuo, com o filho da líder da mulher escrava. Então, para a parcela da sociedade, era necessário, né, dar um encaminhamento, preparar esse ingênuo, essa criança, para o mundo em liberdade e para o mundo do trabalho. E foi dentro deste contexto de discussão o que fazer com o ingênuo, com a criança liberta, né, que o vínculo tutelar emergiu como uma alternativa de controle da mão de obra dessas crianças, parcela dos proprietários. Então, a partir de 1871, houve uma corrida, né, aos juízes de órfãos, né, pelos senhores, né, para tutelar essas crianças, né. E o discurso que eles utilizavam, né, é que eles queriam proteger, educar e amparar esses menores ingênuos, né, pelo muito amor que tinham, pela preocupação que tinham pelo futuro deles. Então, essa era a justificativa, né, apresentada na documentação. E esse interesse por essa criança pobre, por esse ingênuo, pelo liberto, né, pela criança liberta, ele só aparece, só vai surgir na sociedade após a promulgação da lei de 1871. Então, o vínculo tutelar foi um recurso legal utilizado para controlar os futuros trabalhadores. A Elione já havia trabalhado com essa documentação, então, em suas pesquisas, ela analisou uma documentação anterior à promulgação da lei de 1871, e ela encontrou apenas um único processo do ano de 1869 de uma criança afro-brasileira sendo tutelada. Então, será que antes de 1871 não existiam muitas e muitas crianças que estavam em condições de receber a tutela, o afeto, a preocupação desses senhores? Então, é a partir da lei, né, como uma forma de manter, né, o controle sobre uma parcela da mão de obra, que a criança vai se tornar uma preocupação para a sociedade. Na minha análise dos processos de tutelas de crianças libertas e ingênuos de Juiz de Fora, eu consegui perceber, através da documentação, a importância da família para os ex-escravos e para os libertos, né? Nesta fonte, descortinou as lutas judiciais travadas pelos libertos para reaverem seus filhos, a recusa em entregar as crianças a seus tutores, as fugas das crianças, né, tuteladas das casas dos tutores, os pedidos da mãe ou de algum familiar, da avó, geralmente as avós aparecem, né, fugindo, raptando as crianças, né, para que o tutor fosse destituído do cargo devido aos maus tratos, por não cumprir com a determinação, né, que dizia que ele deveria ensinar um ofício, que ele deveria dar educação às crianças, né, cuidar da educação das crianças e oferecer o ensino, o aprendizado de um ofício. Entre tantas outras questões, né, que levaram os libertos, né, a tentarem reconstruir os seus laços familiares, né, muitos formados ainda no tempo da escravidão. Os processos de tutela são uma fonte excelente de análise da importância dos laços familiares para a população escrava e liberta. A importância das relações familiares foi percebida no exame da documentação, quando os casais jovens ou velhos de libertos reconheceram durante o matrimônio os filhos que haviam tido nos tempos do cativeiro. A luta que travaram para reunir seus familiares no mundo da liberdade.
Então, após a abolição, houve um número expressivo de casamentos, né, dos libertos, e em muitas dessas cerimônias, eu analisei os registros paroquiais de batismo e de casamento, e em muitos registros de casamento, né, os libertos, no ato do casamento, reconheceram os filhos, né, que tiveram nos tempos do cativeiro. Então, tinham famílias com vários filhos, né, casais mais idosos, né, que reconheceram, e assim foi possível também reconstruir algumas famílias, né. O que estava no cerne, né, da questão sobre os ingênuos e a criança liberta, pobre e desvalida, era a problemática do controle da mão de obra desses futuros trabalhadores. Era a preparação deles como futuros trabalhadores obedientes e disciplinados. Na leitura dos jornais que circularam em Juiz de Fora nesse período, essa preocupação, o que fazer com o engenho, o que fazer com os libertos, né? A crença de que eles não estavam preparados para viver numa sociedade competitiva, uma sociedade livre, uma sociedade moderna, do progresso, uma sociedade industrializada, em vias de industrialização, é constante. Então, os jornais, né, colocam, né, que os libertos não estavam preparados para essa nova realidade, e de que eles tinham que ser punidos, eles tinham que se combater a ociosidade dessa população que não estava conseguindo se inserir na nova realidade. Na minha análise dos processos de tutela, a maioria das crianças, né, dos pupilos, estavam compreendidas na faixa etária entre 8 e 12 anos, uma fase que elas já poderiam prestar serviços, né, uma fase que elas já poderiam entrar como aprendizes de alguma atividade. E, na minha pesquisa, a preferência dos homens bons do município recaiu, né, em sua mais de 50% dos processos referente a meninos. Então, provavelmente, boa parte, né, está sendo incluído nas atividades agrícolas. Essa discussão sobre a tutela de ingênuos, sobre a problemática da infância desvalida, pobre e abandonada, está associada com uma outra discussão vivenciada pela sociedade brasileira do final do século XIX e início do XX, a da construção de uma nova ética do trabalho, de constituição de um mercado de trabalho livre, com trabalhadores disciplinados, submissos e ordeiros. O discurso de uma nova ética do trabalho, de um novo valor dado ao trabalho, um valor positivo, como símbolo de honestidade, dignidade e superação da pobreza, era importante de se realizar em um país que foi o último a abolir a escravidão. Então, construído toda uma nova roupagem para o trabalho, né? Demonstrar que o trabalho era algo que traria dignidade, livraria a pessoa da pobreza, e o que estivesse fora dessa visão, né, do trabalho como algo que dava dignidade, o não trabalho, era associado ao ócio, era associado à vadiagem, era associado à criminalidade, à imoralidade e à desorganização familiar. Esse discurso, né, desse não trabalho, da ociosidade, e de que esse comportamento deveria ser reprimido, deveria ser punido, né, ele era geralmente direcionado aos afro brasileiros. O imigrante geralmente era colocado como um exemplo, né, do bom trabalhador, do trabalhador morigerado. Os projetos e os ideais de nação civilizada, higienizada, moderna, dos setores das classes dominantes brasileiras, não se adequavam com os projetos dos homens e mulheres recém-saídos do cativeiro. E essa foi uma problemática não só do Brasil, como foi uma problemática enfrentada por outras nações da América, né? Os libertos, eles tinham seus projetos de liberdade, de viver em liberdade, e muitas vezes esses seus ideais e seus projetos não estavam de acordo, né, com o que os antigos senhores, os antigos proprietários, né, de cativos desejavam. Muitos não queriam mais a interferência na educação de seus filhos, eles queriam, né, eles corrigir, eles poderem bater. Muitos não queriam que suas mulheres trabalhassem no leito, continuassem
Então, eles queriam ter a sua família, né, ser o chefe, o organizador da sua família. E muitas vezes esses seus projetos de liberdade, escolher quem seria o seu patrão, para quem trabalhar, muitas vezes não estava de acordo, né, com o que os antigos proprietários esperavam deles, né? As famílias dos setores empobrecidos da sociedade eram concebidas sob o signo da desorganização, da promiscuidade, da vadiagem e da imoralidade. E as famílias afro-brasileiras eram os alvos principais desses estereótipos. Os pedidos de tutelas de engenhos e de crianças libertas, pude observar esse discurso de descaracterização dos laços familiares das mães ou das famílias, dessas crianças que estavam sendo requeridas nos processos de tutela. Geralmente, as famílias eram colocadas como incapazes de poderem cuidar de seus filhos por falta de recursos financeiros, por falta de condições morais. As mulheres geralmente eram colocadas que haviam se entregado à vida de prostituição, os homens à vida, à embriaguez, ao vício. Então, era uma descaracterização dos laços dessas famílias, né? Os setores dominantes buscavam, por meio de várias medidas de controle social, enquadrar essas famílias numa visão de mundo burguesa, em que o pai, né, era o provedor da família, a mãe cuidava do lar e da educação das crianças. Só que esse modelo, né, não tinha condições as famílias afro-brasileiras ou as famílias pobres, né, de adotar esse modelo familiar, né, porque essa parcela da população, a essa parcela da população não eram dadas condições materiais de sobrevivência dentro dessa sociedade da disciplina e da ordem e do trabalho. Então, essas famílias não tinham condições de adotar, as mulheres precisavam sair para trabalhar, muitas eram sozinhas, né, eram chefes das suas famílias, né, então esse modelo burguês era difícil para algumas famílias pobres. O discurso da repressão à ociosidade era dirigido prioritariamente aos recém-libertos, pois havia uma crença de que eles não estavam preparados para a vida em sociedade, não tinham amor ao trabalho, não se preocupavam em poupar e em ocupar atividades honestas. Não estavam preparados para a vida em uma sociedade competitiva por conta dos vícios que traziam dos tempos do cativeiro. Então, isso é corrente nos periódicos, né? A presença de crianças, de homens vagando pelas ruas, né? E as matérias dos jornais pedindo para que a municipalidade tomasse uma providência, uma atitude para coibir, né, a presença dessas crianças, né, e desses homens ou mulheres vagando, né, pelas ruas da cidade. Em meio a todo esse debate, constituição de um novo valor, né, para o trabalho como algo que confere dignidade, e de constituição do mercado de trabalho livre no Brasil, que as crianças afro-brasileiras das camadas empobrecidas da sociedade foram elevadas à categoria de um problema social. O que fazer com essa parcela da sociedade? E ela passou a ser visualizada também como o futuro da nação. Então, tinha que pensar o que fazer com essa sementinha, com esse futuro da nação. E é nesse processo, né, que a criança emerge com uma preocupação nacional que vai se dar a divisão da infância. Uma infância vai ser aquela que está inserida dentro da família nuclear burguesa, né, naquele modelo, pai, mãe e a família, o pai provedor, e essa criança ela necessitava de proteção, ela precisava de cuidados. E a outra é a criança que deve ser vigiada, punida e preparada para o mundo do trabalho. E foi nesse processo que também se deu a diferenciação de sua denominação. O termo criança passou a ser atribuído às crianças que estavam inseridas dentro do modelo familiar padrão de família burguesa. E as que estavam fora desse modelo, dessa estrutura familiar, passou a ser denominada de menor. O termo menor adquiriu uma conotação pejorativa, preconceituosa,
a criança, jovem, doente, abandonado. E é um termo que ele está presente até hoje em nossa sociedade. Quando a gente fala menor, né, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é um jovem negro de uma comunidade, da periferia. Então, o termo menor é um termo extremamente assim, preconceituoso, discriminação mesmo. E até hoje ainda tem pessoas que utilizam esse termo, né, para se referir a essa parcela da população. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda hoje, né, quando a gente discute a questão da maioridade penal, esse discurso, né, de punição, dessa questão do menor infrator, né, ainda existem pessoas, né, que ainda defendem ideias, né, de 100 anos atrás. Então, a minha pesquisa, eu pude perceber isso, né, que houve uma evolução, né, mas é pequena, ainda tem uma parcela muito grande da sociedade que defendem ideias assim de punição ainda, que esses menores devem ser afastados, né, da sociedade. Então, infelizmente, né, esse termo menor, né, passou a estar relacionado com as crianças que necessitam ser tuteladas pelo Estado através de suas instituições para a preservação da ordem e asseguramento da modernização capitalista. Então, como hoje, né, na questão da discussão da maioridade penal, ainda tem pessoas que defendem, né, o enclausuramento dessas crianças, né, a construção de instituições para livrar a sociedade dessa parcela da sociedade. Então, nessa discussão de valorização do trabalho, a educação também passou a ser considerada como meio de transformação desses menores em futuros bons trabalhadores, ordeiros e disciplinados. A educação, né, que vai ser proposta para esses setores da sociedade é a educação elementar, conjugada com o aprendizado de um ofício. Era necessário preparar as flores de uma geração futura, uma expressão eu retirei do Jornal do Comércio de 1912. Então, a educação elementar, uma educação para preparar essas crianças, né, para o trabalho. Quando a gente discute essa questão da educação em Juiz de Fora, né, da educação, né, a ser destinada a essas crianças, tem toda a discussão nos jornais também da cidade de Juiz de Fora, do seu progresso, da Manchester Mineira, do seu processo de industrialização. Alguns a chamam, né, em algumas reportagens, é colocada como a cidade Yankee, né? E essa matéria do Jornal do Comércio de 1912 está falando da questão da regulamentação do horário de trabalho dos operários, das crianças operárias. E quando a gente fala da questão operária em Juiz de Fora, como o termo menor nos remete ao menor, à criança negra, do subúrbio, das comunidades, quando a gente fala também aqui com relação a Juiz de Fora, da questão operária, a imagem que vem é do imigrante italiano, do imigrante alemão. E quando a gente vai para a pesquisa na documentação, a gente percebe que nas fábricas, na Meurer, na fábrica dos ingleses, na cervejaria, nas oficinas, a mão de obra afro-brasileira também estava presente, né? Então, é necessário resgatar a presença desse afro-brasileiro, que ele também participou na construção dessa sociedade moderna, na construção dessa sociedade industrial, dessa cidade, né? Então, toda essa imagem que se procurou construir de Juiz de Fora, uma cidade moderna, industrializada no final do século XIX e ao longo das primeiras décadas do século XX, né? E é importante construir, né, demonstrar, né, que o braço, né, do afro-brasileiro também participou dessa construção dessa cidade moderna, dessa Manchester Mineira. Porque quando estudamos, né, o processo de industrialização, parece que apenas os imigrantes fizeram parte da história do processo de industrialização. E a documentação nos mostra uma outra realidade, né? O afro-brasileiro também participou
né, várias crianças dos meus processos de acidente no trabalho, né, que sofreram um acidente, né, elas eram afro-brasileiras, eram descendentes, né, dos antigos escravos. O projeto apresentado, né, à Câmara, né, para a regulamentação do horário de trabalho das crianças, assinalava que era necessário assegurar em cada criança de hoje o homem útil à sociedade de amanhã, né? Então, a preocupação com a formação do trabalhador de amanhã. O Estado brasileiro, na Constituição de 1891, não assumiu a responsabilidade de oferecer ensino à população e nem determinou a obrigatoriedade do ensino. Assim, o grosso da população, pobre, afro-brasileiro ou não, continua excluída do acesso pleno à cidadania. A educação, lendo os periódicos que circularam no período, artigos de juristas e parlamentares do período, a educação sempre é ressaltada como algo muito importante, algo para a transformação, para a modernização da sociedade, para levar a sociedade brasileira à civilização e ao progresso alcançado pelas nações europeias. Então, esse é um discurso corrente, mas quando isso é dirigido às crianças afrodescendentes, às crianças pobres, o discurso ele se modifica um pouquinho, porque para esse setor da população era o ensino elementar que deveria ser oferecido, e o importante mesmo era o aprendizado de um ofício, era criar, né, nessas crianças, né, nessas sementes do futuro, o amor ao trabalho. Mas essa arma, a educação, e acredito que muitos ainda hoje pensam dessa forma, mas essa arma, ela deveria ser manuseada com muito cuidado, deveria ser um instrumento de dominação, de controle das classes menos favorecidas, de preparação para o mundo do trabalho. Educar, mas com um sentido particular, como sentido, um antídoto à ociosidade e à criminalidade, e não como um instrumento que possibilitasse melhores chances de igualdade social para essa parcela da sociedade. Então, era uma educação mesmo para a preparação da mão de obra para o mercado de trabalho. Nem essa educação limitada para a submissão, para a constituição do trabalhador ordeiro e disciplinado amanhã, que foi pensada para ser ofertada a essas crianças pobres e afro-brasileiras, ela foi efetivamente implementada na sociedade brasileira. Quando consultando a documentação, é comum, né, nos processos de acidente no trabalho, nos processos de tutela, nos processos de internação de crianças em instituições, as crianças declararam que não sabiam ler, só sabiam assinar o nome, não sabiam ler nem escrever, sabia escrever um pouquinho. Então, nem essa preocupação com essa educação elementar, né, foi seguida à risca, né, a preocupação mesmo que a gente percebe que norteou os primeiros anos da nossa república foi com a formação de trabalhadores, ordeiros, né, e obedientes. As sementes de uma geração futura, quando provenientes dos estratos sociais mais baixos, deveriam produzir apenas trabalhadores. Os discursos do trabalho como algo que confere dignidade ao indivíduo fincou raízes nas camadas desfavorecidas da nossa sociedade. Está presente ainda hoje. Ainda hoje é possível disputar, principalmente entre a população mais idosa, né, que a escola de pobre é a fábrica e que estudo não enche barriga. Então, essa preocupação com o trabalho, né, em atender as necessidades imediatas, né, alimentação, moradia, e esse discurso, né, fincou raízes em boa parte da população empobrecida da nossa sociedade. Com relação à educação, né, apesar de todo o discurso, de toda a sua representatividade, né, a gente observa nos periódicos, nas reportagens, né, e com a criação de grupos escolares para ofertar educação à população, da leitura dos periódicos, a gente percebe, né, a dificuldade de acesso das crianças dos setores mais
pobres da sociedade, né, a essas instituições. Exigiam delas uniforme, exigiam delas sapatos, proibiam que elas pudessem levar angu, né, como merenda, exigiam que elas tivessem cestinhas de vinho para levar o seu lanche, a sua merenda. Então, tudo isso era um limitador para muitas famílias, né, para que essas crianças tivessem acesso à escola. O Jardim da Infância tem uma reportagem também que fala que ele não tinha utilidade nenhuma, não servia para as classes pobres da sociedade, né, e que ele, com recursos públicos, né, ele era para atender as classes que não tinham necessidade daquela instituição. Então, não foi uma preocupação do Estado brasileiro, né, a elaboração de uma política nacional de educação de qualidade ao acesso de todos. Então, atualmente, com essa questão da pandemia, a gente vê ainda, né, que a gente tem muito que caminhar na busca de um ensino de qualidade e que todos tenham acesso a esse ensino de qualidade, né? Acho que a atual situação tem mostrado, assim, de forma bem clara, né, as dificuldades e o longo caminho ainda que a educação pública brasileira, né, tem que caminhar, né? O professor Amilcar Pereira, na sua apresentação aqui no Labore, né, ele falou da importância da Lei 10.639 de 2003, ressaltou a sua importância, né, para o estudo da questão da cultura afro-brasileira e da cultura africana na sociedade, e eu acho que esse projeto do Labore é extremamente importante, né, acho que vai ser um recurso, mais um recurso para as escolas, né, terem acesso e poder trabalhar nas escolas, né, e quem sabe, né, no futuro bem próximo, a gente consiga mudar a percepção da sociedade, que a gente consiga resgatar, né, a história, né, da escravidão no Brasil, a história da luta do negro, né, no Brasil. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigada.